Hoje, a gente vai fundo na história de um álbum que não só marcou uma geração, mas que chegou ao topo do mundo no dia mais sombrio da história recente. Vamos desvendar a obra-prima que nasceu do caos, Toxicity, do System of a Down. Pois é, parece loucura, né? Mas a história do Toxicity é totalmente ligada ao caos que estava rolando na época do lançamento. É impossível separar uma coisa da outra. Pra ter uma ideia, um dia antes do álbum sair, a banda ia fazer um show de graça. Apareceram 15 mil fãs num lugar que só cabia 5 mil. Claro que não deu certo. O show foi cancelado e virou um quebra-quebra com um prejuízo de $30 mil em equipamento da própria banda. Essa semana caótica foi, de um jeito bem trágico, o cenário perfeito para um álbum que nasceu justamente da pressão e de uma criatividade que estava pegando fogo. O baixista Shavo Odadjian conta uma história que, olha, arrepia. Ele diz que recebeu a ligação do empresário falando: "Conseguimos! Somos o número 1!" E na outra linha, a mãe dele ligou desesperada mandando ele ligar a TV para ver o que estava acontecendo. Imagina só que momento. Tá, mas como eles criaram um som tão revolucionário no meio dessa pressão toda? Para entender isso, a gente precisa voltar um pouco lá pro estúdio, onde a banda sentia o peso da expectativa depois do sucesso do primeiro disco. E eles não estavam para brincadeira. A criatividade estava 1000 por hora. Eles compuseram mais de 35 músicas novas só nas sessões de pré-produção. Era muita coisa. O guitarrista Daryl Malakian, ele tinha uma visão bem clara, sabe? Ele sentia que a banda precisava evoluir. Ele queria trazer mais melodia, mais experimentação, mas sem nunca perder aquela pegada pesada que era a marca registrada deles. E aí que entra o lendário produtor Rick Rubin. Com ele, o estúdio virou um verdadeiro laboratório de sons. Eles começaram a usar instrumentos armênios, como o oud e o sitar, e o Rubin empurrou o vocalista Serj Tankian a buscar coisas totalmente novas com a voz, a ponto dele gravar dentro de uma barraca ou até pendurado de cabeça para baixo só para conseguir uma sonoridade diferente. O resultado de toda essa loucura, de toda essa experimentação, foi um som que, bom, ninguém estava fazendo nada parecido no metal naquela época. Era algo completamente novo. Cada um deles trazia uma peça única que se encaixava nesse quebra-cabeça caótico. Pensa só, de um lado você tinha o Serj Tankian, que ia de vocais limpos, quase de ópera, para uns gritos guturais viscerais em segundos. A guitarra do Daryl Malakian misturava o peso do thrash metal com as melodias do Oriente Médio, muito por causa da herança armênia deles. E para segurar tudo isso, a cozinha da banda, com o baixo preciso do Shavo Odadjian e a bateria absurda do John Dolmayan, criava uma base rítmica que era ao mesmo tempo complexa e super poderosa. Mas, nem tudo eram flores. Essa química genial também gerava muito atrito. Na verdade, grande parte da genialidade do álbum veio justamente desses conflitos criativos intensos. Acredita que a banda quase se separou por causa de uma única palavra na música Needles? O Serj queria cantar Puxe a Tênia do Meu, mas o Daryl e o Shavo acharam que isso era vulnerável demais, que não era metal o suficiente. A briga foi feia. O negócio foi tão sério que o próprio Rick Rubin, o produtor, achou que ali era o fim do System of a Down. Ele disse que foi um momento extremo, mas que mostrava o nível de paixão que eles tinham pelo que faziam. E essa tensão toda respingou até no maior single deles. A música que todo mundo conhece como Chop Suey, na verdade se chamava Suicide. A gravadora obviamente vetou o nome, e aí eles fizeram esse trocadilho. Mas o nome é só um detalhe. A música, no fundo, é uma crítica muito forte à forma como a sociedade julga as pessoas, especialmente pela forma como elas morrem. Aquele verso, "Eu choro quando anjos merecem morrer", fala sobre como até as pessoas boas podem acabar sendo julgadas de um jeito muito injusto. E aí, veio o 11 de setembro. E a letra de Chop Suey, falando de suicídio auto-justificado, ganhou um peso que ninguém esperava. A música foi simplesmente banida de várias rádios. E a controvérsia só aumentou. O Serj Tankian publicou um ensaio culpando a política externa americana pelos ataques, o que gerou uma reação gigante. Começaram a atacar a banda por causa da herança armênia deles, criando teorias da conspiração bizarras, dizendo até que a música Jet Pilot era uma premonição. Foi uma loucura. Mas apesar de toda essa polêmica, ou quem sabe, até por causa dela, o impacto do álbum foi simplesmente imparável. Toxicity não foi só um sucesso de crítica. Ele virou um gigante comercial. Vendeu mais de 12 milhões de cópias no mundo todo, ganhou disco de platina várias vezes e consolidou o System of a Down como uma das bandas mais importantes do século XXI, sem dúvida nenhuma. Só que aí vem a parte irônica da história, né? O mesmo atrito, a mesma energia caótica que fez Toxicity ser essa obra-prima,
foi o que, aos poucos, começou a desgastar a banda. Os caminhos artísticos que eram tão dinâmicos no álbum acabaram levando a um longo hiato depois de 2005. O próprio Serj Tankian explicou isso mais tarde. Ele disse que, com o tempo, ele e o Daron Malakian começaram a invadir o território criativo um do outro. O Serj queria compor mais músicas e o Daron mais letras. E essas diferenças, a longo prazo, ficaram difíceis de resolver. E isso deixa a gente com uma reflexão, né? Foi uma tempestade perfeita de criatividade, de conflito e de um momento histórico caótico que fez esse álbum se tornar um clássico. E fica a pergunta no ar: será que a grande arte pode existir de verdade sem algum tipo de atrito?